O que são drusas? Drusas são alterações que acontecem no fundo do olho, na retina, que tem um aspecto bem característico quando a gente examina, que é um aspecto amarelado, com depósito e acúmulo de resíduos de estresse oxidativo no fundo do olho. Existem diversas causas que podem levar às drusas. Drusas não são diagnóstico de nada, elas são simplesmente um sinal que pode indicar para a gente um diagnóstico. E drusa não é diagnóstico de nenhuma doença específica. Elas podem ser encontradas em diversas doenças diferentes e nem sempre as drusas são causadas por doenças também. Bem, agora falando especificamente de uma doença que tem muito frequentemente associação com as drusas, que é a degeneração macular relacionada à idade. As drusas são o marco inicial dessa doença, elas são características da DMRI, da degeneração macular, e elas são a característica inicial que leva da DMRI. Elas podem ser divididas em drusas duras e drusas moles, e essa classificação ela é importante porque tanto a classificação do tipo de drusa em relação ao diagnóstico e muda para a gente em relação ao prognóstico visual que essa pessoa vai ter também. A gente lança a mão do que a gente chama de análise multimodal. A gente pega diversos exames, faz angiografia, OCT, tomografia de coerência óptica, retinografia, mapeamento, autofluorescência, enfim. A gente faz diversos exames, pega esses exames todos em conjunto e consegue fazer uma análise para chegar num diagnóstico único sobre o que causou a origem das drusas. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico do que causou, pode ou não ser necessário o paciente usar algum remédio, usar algum suplemento vitamínico para diminuir a probabilidade daquela drusa evoluir para a degeneração macular. Para você saber se o seu caso, se você que tem drusa, se você precisa ou não usar essa suplementação, eu recomendo que você converse com o seu médico. Essa suplementação ela não é para todos os pacientes que têm drusas e essa suplementação ela tem que ser individualizada para cada pessoa. Então, se você tem drusa no fundo de olho, conversa com o seu médico, conversa com um médico que seja especialista em retina, que ele vai ser a pessoa ideal para poder te trazer a informação se você precisa ou não dessa suplementação, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre as drusas. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui e a gente vai interagindo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.